Olá pessoal, sou a professora Daisy e vou trabalhar com vocês hoje saúde e tecnologia e esse impacto na sociedade. Um assunto bem importante pelo que a gente vem passando hoje com a Covid-19. O que nós vamos estudar então? Saúde, a saúde e tecnologia, individual e coletiva, cuidados com a saúde, vacinas, defesa do corpo, doenças infecciosas e diferenciar endemia, epidemia e pandemia. Para isso, se vocês puderem ter em mãos o livro didático, um caderno e um lápis, caso queiram anotar alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá então? Bom, o que se entende por saúde então? Ter saúde não se trata necessariamente de não ter alguma doença. Saúde é um bem-estar total da pessoa, seja na parte física, social e mental, seja na parte de tratamento de doenças, segurança, educação, meio ambiente. Isso é que engloba a saúde. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso é considerado saúde, e não apenas a ausência de doença. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde ela cita o que é direito universal de todas as pessoas à saúde. Ela inclui acesso à prevenção de doenças e a tratamentos médicos adequados, para que você tenha uma boa qualidade de vida. Saúde e tecnologia. Claro, quanto maior ou mais a gente tiver tecnologia, mais vai melhorar a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque nós vamos ter acesso rápido a diagnósticos e também a tratamentos adequados das doenças. Também inovação, tanto na parte de laboratorial, exames laboratoriais, né? Melhorando essa precisão do exame e dosagem de medicamentos. Nós sabemos que nesse momento da Covid-19, o que mais está dificultando para nós é o diagnóstico da doença. Por quê? Porque é feito o exame e às vezes as pessoas morrem sem saber se realmente foram contaminados com o coronavírus. Por quê? Porque o exame está demorando muito tempo. E o mundo inteiro pegou todo mundo de surpresa e não está tendo uma quantidade de exames que possa estar sendo disponibilizado para as pessoas. Saúde individual e coletiva. Individual, claro, tem a ver com a pessoa, então tem que entrar aqui a higiene pessoal, alimentação, exercícios, autoestima, isso é importantíssimo. A qualidade de vida, que inclui educação, alimentação, lazer, o trabalho, nós precisamos ter o trabalho. O trabalho é importante para as pessoas, né? E exercício físico. Quando a gente fala em saúde coletiva, a gente já fala mais detalhadamente sobre o local em que a pessoa vive. Se é um local saudável, se tem uma infraestrutura adequada, se a moradia é segura, se existe coleta de lixo, saneamento básico, a água que chega lá é água potável. Então, esse é a saúde coletiva. Cuidados com a saúde individual. Saúde pessoal. Claro que aqui, em tempos de coronavírus, eu tenho que falar o tempo todo. Cuidado bastante em lavar as mãos. Se você estiver fora da sua casa, usar sim o álcool em gel. Se você estiver em casa, é melhor lavar as mãos com água e sabão, bem lavadas. Claro que isso, temos que falar também do banho, escovar bem os dentes, as roupas. A limpeza do ambiente é importantíssima para que a gente tenha uma saúde pessoal. A água é importantíssima para nós. O nosso corpo ele precisa ter um consumo diário de água, de 2 a 3 litros de água para uma pessoa adulta, né? A criança, dependendo do tanto que ela está brincando, ela precisa beber água também. O funcionamento do nosso organismo depende da água. E o exercício físico? Esse exercício físico não precisa ser necessariamente com um profissional te orientando. Se puder, é melhor, né? Mas ele
o próprio andar, o próprio caminhar, a corrida, andar de bicicleta, num parque, isso já estimula hormônios. Esses hormônios vão te dar o bom humor, vão te dar a diminuir o estresse, né? Que nós estamos vivendo um momento bem estressante com essa doença. Além disso, ter uma boa alimentação saudável, né? Cuidar com esse fast food que a gente come demais, adolescente principalmente, come muito hambúrguer, pizza, Coca-Cola. Tomar muito cuidado com isso, não estou dizendo que não pode, mas tomar cuidado. Comer também o feijãozinho, o arroz, isso é importantíssimo para o nosso organismo. Verduras e frutas, né? O sono, ele é importantíssimo para descansar, não apenas o corpo, mas também a mente. O nosso sono tem que ser regulado. Nós temos que ter uma rotina. Essa rotina, para melhorar o nosso corpo, o nosso sono tem que ter mais ou menos umas 8 horas, para que o corpo esteja trabalhando bem no dia seguinte. Durante o sono, são produzidos hormônios que são essenciais para o nosso organismo e importantes para a nossa memória. Por isso que dizem que se a gente fizer a leitura de alguma coisa ou estudar antes de dormir, isso ajuda bastante a lembrar no dia seguinte, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai processando tudo isso durante o sono. A saúde mental é extremamente importante. Não adianta nada o teu corpo estar saudável se a tua mente não está saudável. Por quê? Porque nós temos que trabalhar as nossas emoções. Nós temos que ter isso muito forte, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, para evitar ansiedade, pânicos, depressão. Então, nós somos pessoas e nós precisamos do contato com outras pessoas. E esse isolamento social que essa pandemia Covid-19 está fazendo, faz com que muitas pessoas adoeçam mentalmente, e isso é muito preocupante. Vacinas. Estamos sim vivendo um momento de uma busca mundial pela vacina da Covid-19. Qual é a ideia da vacina? É prevenir as pessoas de diferentes doenças, seja por vírus ou bactérias. Essas vacinas, ela estimula o corpo a produzir defesas, que são chamadas de anticorpos, preparadas em laboratórios contendo micro-organismos atenuados ou inativos. Esses micro-organismos, uma vez em contato com o nosso organismo, faz com que o nosso organismo crie o anticorpo. Esse anticorpo é que vai combater, vai fazer com que o nosso organismo fique imune. E num próximo contato com essa doença, a gente não desenvolva mais. Essa é a importância da vacina. Por isso, essa busca incessante mundial para a Covid-19, para que a gente possa ficar imune dessa doença. Defesas do corpo. A defesa do corpo tem tanto mecanismo inespecífico. O que seria esse inespecífico? É quando, por exemplo, você faz um cortezinho, seja na mão, no teu corpo, você faz algum corte. O organismo automaticamente ele vai combater esse micro-organismo que entrou no teu corpo. E esse combate, o que ele faz? Ele faz por meio da fagocitose. Literalmente, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, eles englobam esse micro-organismo e eles combatem sozinho. Então, por isso, às vezes, na ferida, formam pus, alguma coisa. É o teu organismo que está combatendo esse micro-organismo. Isso é chamada de uma defesa inespecífica. Mas também existe a defesa específica. Quando você vai combater determinado invasor. Você sabe qual é o invasor e você vai defender o teu organismo contra aquele invasor. Por isso que é específico para aquele. Ele vai combater aquele organismo ou material estranho, que são os antígenos. Aí entra a história da vacina.
Esse sistema é utilizado pela vacina, que vai estimular o teu corpo a produzir um anticorpo para aquele antígeno. Essa é a defesa específica. Falando em defesa, nós também temos que falar da gestação e amamentação. Durante a gestação, a mãe, por meio do cordão umbilical, ela passa muito dos anticorpos para o filho. Quando o bebê nasce, ele não tem a defesa do corpo dele, ele precisa da ajuda da mãe. Por isso é importante a amamentação até o 6º mês de vida. Muito bem. E doenças infecciosas? Aqui sim a gente tem que trabalhar a diferença entre a endemia, epidemia e a pandemia. A endemia é quando ela ocorre numa região específica, ou no município ou no estado. Por exemplo, no caso de uma enchente, ocorreu enchente em determinada região. A enchente corre-se muito risco de desenvolver a esquistossomose, que é uma doença provocada pela urina do rato. Então, durante a enchente é muito comum acontecer isso. E ali ocorre uma endemia. Várias pessoas são contaminadas pelo mesmo, por essa esquistossomose, mas fica só restrita a essa região. Quando a gente fala em epidemia, é quando a doença surge em uma região e atinge outras regiões do país ao mesmo tempo. Então, nós tivemos, por exemplo, estamos tendo ainda a dengue. A dengue é um problema muito sério que está acontecendo no Brasil todo. Muitas pessoas estão ainda morrendo da dengue. Por quê? Porque as pessoas ainda não cuidam com essa água que fica parada. A água parada faz desenvolver e multiplicar o mosquito da dengue. E isso está causando morte nas pessoas. Está matando muito mais do que o próprio coronavírus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, a pandemia. A pandemia é o que nós estamos vivendo agora com a Covid-19. É quando inicia num determinado local, num continente, e acaba se alastrando para todos os demais continentes. A Covid-19 ela começou na China, em Wuhan, na China, né? E ela espalhou para o continente asiático, e do continente asiático ela foi espalhando para a Europa, para as Américas, tanto América do Norte, Central e América do Sul, né? E agora ela é mundial, ela passou a ser uma pandemia. Isso foi muito por conta da circulação de pessoas utilizando avião, navios, barcos. Então, isso foi o que aconteceu. A gente tem que tomar bastante cuidado e, claro, ficar em casa, tomar os devidos cuidados, lavar bem as mãos, se for sair, usar a máscara. Nós estamos vivendo um momento de pandemia com a Covid-19 e não podemos deixar de falar nisso, ok? Então, espero sim que eu tenha ajudado bastante vocês aí. Estaremos juntos em outros momentos. Por enquanto, é isso. Beijo, me liga, fui!